Hoje eu vou te ensinar todos os caminhos do Juizado Especial Civil. Minhas visitícias do meu Brasil, sejam todos muito bem-vindos a mais um Porta do Direito na Prática, o programa que te dá o conhecimento necessário para você sentir segurança e te ajudar a ter uma advocacia mais lucrativa. Eu sou Alberto Lopes Júnior, advogado há 17 anos, exerci durante 7 anos a função de juiz leigo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e no episódio de hoje eu vou mostrar para vocês todos os caminhos do juizado. Eu vou mostrar para vocês a rota dos juizados especiais cíveis. Vambora! Quando você viaja, o que você faz primeiro? Você decide a cidade que você vai viajar, você vai ver lá o imóvel, o Airbnb, o hotel, mas você não dá uma olhadinha geral nas redondezas, nos parques, nos programas que você vai fazer naquela cidade? Você não fica dentro do teu apartamento. E minha proposta hoje é essa. É mostrar para vocês uma visão global, um panorama completo do sistema do juizado, do rito dos juizados especiais cíveis. Porque essas questões esparsas, tipo, eu sei fazer uma petição inicial, eu sei fazer um recurso, a sentença, a audiência, isso tudo faz parte de um caminho. E hoje eu vou mostrar para você a rota dos juizados especiais cíveis. Garanto que para muita gente, vai ser a primeira vez que a pessoa vai entender completamente um rito processual. Isso, para mim, é muito bom. É excelente, porque eu confesso. Eu julguei mais de 12 mil causas, já atuei mais de 10 mil processos como advogado, e muito advogado não conhece um rito. O rito comum não conhece, o rito de uma justiça especializada não conhece. E o rito dos juizados, apesar de simples, não é fácil. Então, você tendo esse panorama, sabendo a rota do juizado especial cível, você consegue antever passos, você consegue calcular a sua hora de trabalho, que você vai ver, olha nesse tipo de ação, eu vou ter 4 intervenções no juizado. Às vezes você só tem apenas 2 intervenções e acabou o processo. Então vamos nessa? E para variar, eu fiz um gráfico que ficou excelente, como sempre, e vou mostrar para vocês. E funcionou. Então, galera, Juizado Especial Cível. Tá aqui, ó, Lei 9.099. Como nasceu os Juizados Especiais Cíveis? Tem uma ordem constitucional, lá no artigo 98, inciso 1º da Constituição, que determina a criação dos Juizados Especiais Cíveis e que neles terão juízes togados, de leigos, ou leigos e togados, é isso. Tá lá, você pode ler. Pegar uma aguinha. Vamos fazer uma observação. O Constituinte foi muito infeliz quando deu esse nome de juiz leigo a esse auxiliar de justiça que auxilia os juizados especiais. Né? Se você for pegar a Lei 9.099, ela exige 5 anos de experiência. Em regra, tem que fazer concurso público. A galera que trabalha como juiz leigo, como eu, trabalhei 7 anos, é uma galera muito capacitada real. E esse nome não condiz, né? Leigo. Você chamar o jurado de juiz leigo, beleza, o jurado ele não precisa fundamentar a decisão dele, mas o juiz leigo precisa fundamentar a decisão. Então, fica meu protesto contra o Constituinte que deu esse nome para esse auxiliar tão importante da justiça. Aí da ordem constitucional veio a Lei 9.099, que criou os juizados especiais cíveis e criminais. Mas hoje a gente vai falar do juizado especial cível. E voltando lá para o nosso gráfico. Beleza. Quando você pega o artigo 14 da Lei 9.099, o procedimento no juizado especial, ele começa com um pedido. Eu já dei até uma aula lá de petição inicial, né? Que eu acho interessante você se preocupar com os requisitos de uma petição inicial lá do CPC, mais do que o pedido do juizado, apesar dos princípios da informalidade, celeridade, para você ter uma petição inicial robusta, que aumenta a sua possibilidade de ganhar uma demanda. E quando você propõe uma ação, chega lá o cliente para você e você vai resolver uma questão do cliente, geralmente é uma coisa que não tem tanta urgência,
né? Tem coisas que não são urgentes, mas tem coisas que necessitam de uma providência imediata. E você já deve ter ouvido falar, se você não ouviu falar, eu vou falar agora, da tutela de evidência e da tutela de urgência. Na tutela da evidência, tanto na tutela da evidência quanto na tutela da evidência, o juiz dá uma decisão anterior ao final do processo. Porque se aquela parte for esperar um pronunciamento depois do contraditório, da ampla defesa, no final do processo, talvez aquilo não tenha mais utilidade. Exemplo, plano de saúde. Tem lá no contrato cobertura para doença cardíaca. A pessoa teve uma doença cardíaca, o plano não está querendo cobrir. O que o juiz faz? Concede uma tutela, né? Antecipa parcialmente os efeitos da tutela para determinar que o réu autorize o procedimento, ou ofereça material, enfim, depende da situação. Então, o que acontece? Geralmente nos pedidos de tutela de urgência e tutela de evidência, eu separei, ó, petição inicial normal, não tem esse pedido de tutela de evidência e tutela de urgência, e já a com pedido. Por que eu coloquei a diferença entre as duas? Porque quando você faz um pedido de tutela de evidência ou tutela de urgência, o juiz vai proferir uma decisão. Aí a gente volta lá para o gráfico, ó. Decisão que deferiu ou indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Vou até completar aqui. Beleza, você propôs a ação, o juiz indeferiu a tutela. Essa cirurgia do coração que eu te falei, o juiz indeferiu. E aí, o que você faz? Se você pegar a Lei 9.099, ela não fala nada sobre como você vai recorrer de decisões interlocutórias. Em regra, decisões interlocutórias, você vai recorrer somente lá na frente, no recurso inominado, a gente vai chegar lá, tá? Então, a jurisprudência, a ideia aqui, ó, deferiu, indeferiu. Se deferiu, beleza, você conseguiu o que você queria, né? Agora, se indeferir, o que você faz? Se não cabe, em tese, agravo de instrumento. Porque a Lei 9.099 não fala de agravo de instrumento. Agora, eu vou explicar para vocês, ó. Pode caber um mandado de segurança. Aí tem um exemplo aqui, ó, da súmula 59 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fala sobre decisões teratológicas. Teratológicas é monstruosas, loucas, né? Então, pode haver a possibilidade de você manejar mandado de segurança para combater essa decisão. Esse mandado de segurança ele vai para a turma recursal, tá? E aqui, ó, agravo de instrumento, em regra não cabe, falei para vocês. Agora, tem alguns estados, por exemplo, Distrito Federal, que lá tem a súmula 7. Cabe agravo de instrumento contra a decisão que nega seguimento ao recurso nominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença não impugnáveis por outro recurso, desde que fundada na alegação de ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável de difícil reparação. E em São Paulo, tem outros estados também, mas eu peguei esses dois, tá? Enunciado 60 no sistema dos juizados especiais cíveis, cabe agravo de instrumento somente contra a decisão suscetível de causar a partir de lesão grave e difícil de reparação. Então vocês já observaram que da decisão que indeferir a tutela de urgência, tem como você se virar, dependendo da situação, não é qualquer situação. Porque, em regra, as decisões interlocutórias e a natureza dessa decisão que indeferiu uma tutela de urgência nos juizados especiais cíveis, elas são irrecorríveis, tá? Aliás, você vai até poder recorrer lá na frente no recurso nominado e eu vou falar como uma preliminar do recurso nominado. Agora, qual é o caminho natural do processo? Petição inicial, pedido, a citação do réu e a intimação das partes para comparecer à audiência de conciliação ou audiência de conciliação, instrução e julgamento. Nos juizados especiais cíveis, ao contrário do procedimento comum, a parte já é citada logo para comparecer à audiência de conciliação. E a própria lei diz o seguinte, que a audiência de conciliação ela poderá ser convolada em audiência de instrução e julgamento. Por isso que eu falo, ó, pode ser uma audiência de conciliação, pode ser uma ACJ, audiência de conciliação, instrução de julgamento, tudo na mesma hora, né? Ou pode ser uma audiência de conciliação e você esperar um pouco para de tarde, sei lá, às vezes a audiência de manhã convola para a parte da tarde, para uma audiência de instrução e julgamento. Então você fica atento.
para quando você for convocado para uma audiência, intimado para uma audiência de conciliação, existe a possibilidade, você pode até perguntar para o juizado, mas eu já vou preparado, possibilidade de você já ir preparado para a audiência. Até porque qual é o prazo para apresentar a defesa no juizado especial civil? É a audiência. Então, bora. Beleza, você entrou com a ação, a parte ré foi citada e todo mundo foi intimado para audiência. Aí chega na audiência aqui, ó, a CIJ. A audiência é onde ocorre, como eu falei, a apresentação da contestação, a apresentação da defesa, a apresentação da resposta do réu, o nome que você quiser dar. É na audiência, ou melhor, vamos lá. Se você fizer um acordo, tanto na C quanto na CIJ, acabou o processo, tá? O conciliador e o juiz, eles podem intervir, eles podem fazer propostas, tudo bem. Mas a audiência, ela é para quê? Para produzir prova. Ela é um ato que serve para as partes produzirem provas. Tem até algumas piadas de advogado que as partes e os advogados sentam na audiência e acabou a audiência, porque muitas vezes existem ações que a prova documental resolve. Somente a prova documental resolve. Então, aqui, ó, na audiência, não foi feito acordo, tá? Se foi feito acordo, beleza, o juiz homologa o acordo, aquilo vira um título executivo. A apresentação da contestação, produção de provas, ó, prova oral, depoimento pessoal, testemunha. Presta atenção que você não vai pedir o depoimento pessoal do seu cliente, tá? Você não pode. Você pode pedir o depoimento pessoal da outra parte. Você pode pedir depoimento das testemunhas, prova testemunhal. Aí você vai chegar, excelência, e acontece muito. Excelência, eu quero ouvir meu cliente. Meu amigo, a versão do teu cliente está na tua peça, está na inicial, está na contestação. Você não vai ouvir o seu cliente. Você pode requerer o depoimento pessoal da outra parte, o depoimento pessoal do preposto. Mas o seu cliente, bota na inicial, bota na defesa, bota onde você quiser. Você só não vai requerer o juiz, pô, pega mal, é feio. O juiz pensa assim, pô, esse cara não conhece direito não, aqui como funciona. Então preste atenção nisso, para você também se preocupar com a tua imagem lá na audiência. O juiz também, ó, pode inquirir técnicos, artigo 35 da Lei 9.099, tá? Inspecionar coisas. É isso que acontece na audiência, tá? Ah, o depoimento pessoal, como é que é isso, Alberto? Depoimento pessoal, vou te dar um exemplo. Você entrou com uma ação, ou então você está defendendo outra parte. Mas vamos lá, você entrou com uma ação e o seu cliente disse que o nome dele foi negativado porque ele não contratou um serviço. Você junta as provas lá, bonitas, e o que ele faz? O réu na defesa fala assim, olha, o seu cliente ele assinou um contrato aqui, ó, tem um contrato aqui na defesa e tal. O que você faz? O réu vai pedir o depoimento pessoal, na verdade, do seu cliente. Ô fulano, você assinou aqui esse documento? Isso é depoimento pessoal. Isso é um exemplo. Dependendo da situação, as perguntas mudam. E o juiz pode fazer perguntas, tá? Vamos embora aqui. Em regra também, na audiência, você pode se manifestar sobre a defesa. Ah, mas não cabe réplica no juizado, não pode, o juiz não deixa. Se você conhecer a lei, se você conhecer o procedimento, você vai ter argumento para debater o juiz. Porque o juiz às vezes está com 30 audiências, ele está de saco cheio, ele quer que aquilo passe. Mas você quer fazer valer o seu direito. Fala, excelência, olha aqui, ó, o artigo 350, 351 do CPC diz que eu posso. Ah, mas não pode, lei 9.099, tu fala, pode, subsidiariamente. O réu, ó, ele levantou, aqui ó, artigo 350, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias. Óbvio que não se aplica esse prazo de 15 dias, porque é incompatível com o procedimento juizado, a celeridade, principalmente. Tá? E o 351, ó, se o réu alegar qualquer das matérias enumeраdas dos 337, o juiz determinará a oitiva do autor. Isso é a réplica. Isso é a réplica. O que fala o artigo 337, eu nem coloquei. Ou coloquei? Não, nem coloquei. Mas só aquela incompetência, falta de interesse de agir, ilegitimidade, inépcia, tá?
Então você já viu aqui, ó. Beleza, acabou a audiência. O que acontece depois da audiência? Eu botei aqui um projeto de sentença, porque quando for um juiz leigo que fez a instrução, ele vai elaborar um projeto de sentença, e esse projeto de sentença, ele vai ser homologado pelo juiz. Ele homologa esse projeto de sentença através de uma sentença. Então, da audiência, o juiz já pode proferir direto a sentença. Agora, se for um juiz leigo, ele vai elaborar um projeto de sentença e esse projeto de sentença vai ser homologado pelo juiz togado. Tá? Aí, pum, acabou o primeiro grau de jurisdição? Primeiro grau de jurisdição, não é primeira instância. No juizado não tem isso, tá? Tanto o juizado quanto a turma recursal são órgãos de primeira instância. E o juizado é primeiro grau de jurisdição, a turma recursal, segundo grau de jurisdição. Isso eu esqueci de falar lá atrás, mas não tem problema, você vai entender. Ó, da sentença, cabe 2 recursos, tá? O recurso, os embargos de declaração, porque apesar de não haver previsão na Lei 9.099, é óbvio que tem que ser cabível o embargo de declaração, omissão, contradição, obscuridade, erro material. Imagina se você não puder manejar embargo de declaração, o juiz errou. E acontece muito de ter, por exemplo, o juiz dá uma sentença que não tem nada a ver com a causa, que confundiu na hora de copiar e colar. Ou o juiz viajou não dando material, tem nada a ver. Como você fala isso? Embargo de declaração. Tá? Contradição, omissão, obscuridade, erro material. Beleza? E a gente volta. Que também cabe o recurso inominado. O recurso inominado. O recurso inominado devolve a matéria para a turma recursal julgar. Aqui, ó, turma recursal. Essa setinha eu explico depois, tá? Aí beleza, você interpôs o recurso inominado, aí foi para a turma recursal. A turma recursal, ela é composta por 3 juízes. Ah, um desembargador não, são 3 juízes de primeira instância. Tá? O tribunal é um órgão jurisdicional de segunda instância. O juizado e a turma recursal, os dois são de primeira. Mas para obedecer à Constituição Federal, do duplo grau de jurisdição e tudo mais, por isso que tem a turma recursal. Senão as decisões do juizado poderiam ser definitivas. Tá? Aí beleza. Voltamos lá para o nosso gráfico. Turma recursal decidiu. O que acontece? Você pode concordar, beleza, o processo vai descer, né, para o primeiro grau de jurisdição. É por isso que eu boto aqui, ó, essa setinha. Vai descer para o primeiro grau de jurisdição para ser julgado. Ou melhor, para ser executado. Ou você pode discordar. A turma recursal, como são 3 juízes, existe não é uma sentença, é um acórdão. Então tá lá, os juízes da turma recursal tal acordam, e aí eles julgam através desse acórdão. E o que pode acontecer? Você pode manejar um recurso extraordinário. Aliás, primeiro, embargo de declaração, aquelas hipóteses de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Você pode. Recurso especial é muito difícil. Por quê? Porque a maioria das questões que são discutidas nos juizados são questões privadas. Né? E tem a questão, né, do recurso especial, do recurso extraordinário, que tem que ter repercussão geral e tudo mais. Eu não vou entrar agora nesses requisitos, porque a minha ideia com esse vídeo é te dar um panorama geral dos juizados. Tá? Aí que, por exemplo, ó, se o acordo contrariar dispositivo da Constituição e declarar a inconstitucionalidade do Tratado Federal, julgar válida lei ou ato governo local contestado em face de Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal, em tese, é cabível. Aí, mas a gente estudando recurso extraordinário, é óbvio, a questão da repercussão geral, mas, em tese, cabe recurso especial. Aí eu pergunto a você, cabe recurso extraordinário. Eu pergunto a você, cabe recurso especial?
Cabe recurso especial? Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Olha como é importante você entender que a turma recursal não é o tribunal e não é um órgão de segunda instância. Olha o artigo 105 da Constituição. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão é recorrida. Deixa eu dar uma paradinha aqui, só para vocês entenderem. Você observou que em grau de recurso, no juizado, quem julga é a turma recursal. A turma recursal não é o tribunal, que é um órgão jurisdicional de segunda instância. Então você pega lá a Constituição Federal, e ela no artigo 3º, deixa eu botar para cá para vocês verem melhor. Ela no inciso 3º, no 105, inciso 3º, ó, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos juizados ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios. Aí beleza, ó. Contrariar tratado ou lei federal, negar-lhes vigência, julgar válido do ato de governo local, contestado em face de lei federal, der a lei federal interpretação, divergente, de que lhe haja atribuído ao tribunal. Beleza. Não vou falar aqui de outros requisitos do recurso especial. Mas você vê que a Constituição não prevê a hipótese de você manejar um recurso especial contra a decisão de turma recursal? Aí você vai pensar assim, cara, e se o acórdão da turma recursal, se o acórdão da turma recursal, ele for contra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ó, não, calma, calma, isso, ó, pouca gente sabe. O pessoal pensa assim, ah, acabou, acabou, não tem o que fazer, tem sim, tá? E você vai aprender agora. Se a decisão da turma recursal. Ah, deixa eu voltar aqui, só para você começar a ter raciocínio jurídico. Ah, vocês entenderam porque não cabe o recurso especial. Alberto, então por que cabe o recurso extraordinário? Vou mostrar para vocês. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Você vê que aqui a norma não fala sobre. A norma não fala sobre, tem que ser uma decisão do tribunal. Não. Fala, ó, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Aí tem lá, contrariar a dispositiva da Constituição, beleza. Você entendeu? Você sacou? No recurso especial, fala que tem que ser uma decisão do TRF ou então dos tribunais dos estados do Distrito Federal. Agora, em relação ao RE, não há essa exigência de que a decisão tem que ser do tribunal, não. Tanto que cabe das decisões da turma recursal. Fechou? Para resolver essa questão, isso aí foi discutido durante muito tempo. Se o acórdão da turma recursal não obedecer às súmulas do STJ, se o acórdão da turma recursal não fortalecer o entendimento da jurisprudência do STJ, e aí, você fica de mãos atadas? A maioria dos advogados acha que sim. Mas existe uma solução. O STJ, eu me esqueci o nome, originalmente existia a reclamação que foi em 2009 que foi criada para resolver esse problema. E essa reclamação era julgada pelo próprio STJ. Só que o STJ agora, ele, através da resolução STJ-GP número 3 de 2016, vou botar até lá para vocês verem. Botei aqui, ó. Aqui. Ele fala o seguinte, ó.
caberá às câmaras reunidas ou à seção especializada dos tribunais de justiça a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamentos de recurso especial repetitivo e enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes. Cara, é óbvio que tinha que ter um jeito, porque esse aqui é um bagulho muito doido. Eu sempre falo, cara, quem fala que o tribunal, o juizado é uma terra de Marlboro, e tem uns memes, não conhece, cara, não sabe. Não sabe. Não sabe nada. Tipo, é aquele embrulho e manda, sacou? Não entende o negócio tecnicamente, como funciona. É óbvio. Em todos os estados, tá? Os estados, os tribunais têm competência para fazer o regimento interno. Vai ter diferença. Em tudo. Porque muitas vezes o regimento interno ele coloca lá alguma coisa de competência processual. Faz uma alteraçãozinha. E nos juizados é a mesma coisa. Há umas diferenças. Mas se você conhecer o rito, cara, na boa, tu elimina 99% dos problemas. Você não fica chateado com o juiz? Você vai ficar chateado também, tanto no juizado, quanto no tribunal, quanto na justiça especializada, em qualquer lugar. Tá? E o que acontece, então, resumidamente aqui, nessa hipótese? Que na justiça comum seria o STJ, né, o recurso especial. Você formula uma reclamação para o próprio tribunal. Aí o tribunal se organizou de lá de tal maneira e ele vai decidir. Vai dar provimento ou não àquela reclamação. Tá? Essa é a maneira de fazer com que a jurisprudência do STJ seja consolidada. Senão os juizados ia ser uma loucura mesmo. Tá? Agora, é importante saber que, por exemplo, matérias de fato, o STJ, em regra, não se manifesta nesse caso, né? A não ser que a competência originária e tal. Fechou? E depois que acontece tudo isso? Transitou em julgado a minha reclamação constitucional, ou então transitou em julgado o meu recurso extraordinário. Beleza. Processo volta aqui, para a turma recursal, que manda para onde? Para o primeiro grau de jurisdição. E no primeiro grau de jurisdição é onde vai rolar, ou a melhor parte, né, gente? É onde vai rolar a execução, é onde a parte vai pagar, ou a parte vencida vai pagar, onde você vai receber os seus honorários de sucumbência, é tudo lá. A maioria das ações dos juizados são contra as empresas. A maioria, 99% das ações são relações de consumo contra empresas solventes. Então é muito comum você nem chegar até que executar. O pagamento ocorre de forma muito espontânea. Por isso que eu estava falando, dominar os juizados é muito importante. E tem causas que você vai se manifestar 2, 3 vezes. Por exemplo, petição inicial, sentença, audiência, aí você pode ou não se manifestar acerca da defesa, porque vai depender da matéria que vai ter na defesa. E depois, sentença. Se o cara não recorreu, o juiz, aí você ganha ação, o réu não recorreu, sentença, você ganha ação, o réu não recorreu, acabou, transitou em julgado, o réu já paga, a maioria das vezes. Paga. E você fez uma inicial e foi na audiência. Você se ligou? 2 atos. Óbvio que pode ter recurso, óbvio que pode ter tudo que eu falei. Mas a maioria das ações, no juizado, você vai intervir 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. Se você pegar meu último vídeo que eu falo sobre calcular o valor da sua hora, olha que maravilha. Se você ganhar, por exemplo, R$3.000 de honorários numa ação, num processo de juizado,
vai ver, a sua hora saiu por R$ 1.000. E onde que você paga R$ 1.000 por hora de trabalho? Ah, mas é um processo só, beleza, prospecção de cliente, vamos fazer a máquina virar. Consigo o cliente, você não está conseguindo mais dar conta, bora escalar. E como eu sempre falo, o juizado é fácil de escalar, é fácil de você atender no Brasil inteiro. Ele elimina várias objeções, a maior delas, pagamento de custas. Outra, pagamento de honorários de sucumbência se você perder a ação. Agora, não faça aventura jurídica, pô. Aventura jurídica não. Eu bebo bastante água, eu tô vendo meus vídeos, eu tô um monte de vídeo de perdigoto. Aventura jurídica jamais, tá? Jamais, jamais. Então, chegamos ao fim, cara, eu pensei que esse vídeo ia falar pra caramba, eu falei menos. Chegamos ao fim de mais um Porta do Direito na Prática com esse panorama geral, com essa rota dos juizados. Agora você já pode dizer que conhece um rito, totalmente, todas as possibilidades do que pode acontecer, tá? Eu agradeço a você, eu já peço para você se inscrever no canal, eu faço com muito carinho esses vídeos, para curtir, para compartilhar com seus amigos, e a gente se vê no próximo Porta do Direito na Prática. Valeu!